Você entendeu o que está acontecendo nesse rolo da cartinha do Jair? Vamos lá. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária. Na prática, os dois não vão poder se ver até meados de outubro, em cima do primeiro turno das eleições. Moraes também deu 48 horas para a defesa de Jair esclarecer se ele sabia que a carta escrita por ele seria divulgada nas redes sociais do filho e mandou cópia de tudo para o Ministério Público Eleitoral, porque, segundo o ministro, o episódio pode configurar propaganda eleitoral antecipada. É claro que Jair sabia, né? Basta a gente voltar ao sábado. Flávio visitou o pai pela manhã, ele tem autorização para isso às quartas e aos sábados por 2 horas por ser filho, e a meia hora por dia por constar como advogado de Jair Bolsonaro nos autos. Então o 01 saiu de lá, da casa de Michele Bolsonaro com Jair, com uma carta escrita à mão pelo pai, com a data de sábado, 11 de julho. Horas depois, numa live, o senador leu o texto ao vivo e publicou nas redes a carta. E nela, Jair chama o filho de seu porta-voz, diz que ele é a melhor opção para o Brasil e pede que os apoiadores deixem de lado as diferenças e se unam em torno da pré-candidatura do filho. Nenhuma linha ou palavra sobre a esposa Michele, na dica. Ou seja, foi uma mensagem clara de Jair, o prisioneiro, para sua base de que, na briga entre mulher e filho, o líder está fechado com o primogênito, certo? Tem 2 análises que a gente precisa fazer a partir desse imbróglio todo. Uma sobre a decisão do Xandão em si e os argumentos usados por lulistas e bolsonaristas em torno dela. A outra sobre os efeitos que a decisão e o racha sem fim entre Michele e Flávio já estão tendo na corrida presidencial. Começando pela decisão de Alexandre de Moraes. Desde março, quando Jair passou para a prisão domiciliar humanitária, ele está proibido de usar celular e de acessar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. E essa restrição foi mantida e até reforçada quando a domiciliar foi prorrogada por tempo indeterminado no início deste mês. Por que Jair está proibido de se comunicar com o mundo externo? Porque Alexandre de Moraes, que é o responsável pela execução de sua pena, decidiu numa medida cautelar que, para conceder o benefício da prisão domiciliar, esse privilégio, precisava restringir as chances de Jair seguir cometendo crimes contra a democracia, atuando contra a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. É exagerada a medida cautelar? Eu acho que não, mas cabe discussão no meio jurídico. Agora, o que não cabe, com certeza, é desobediência à cautelar. Se ela existe e é expressa e objetiva, tem de ser cumprida. O descumprimento pode resultar em revogação da domiciliar ou na perda de outros benefícios. Moraes escolheu revogar as visitas de Flávio. A reação de aliados foi imediata, previsível também. O senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha de Flávio, chamou a decisão de autoritária e desproporcional, disse que ela tenta tornar Bolsonaro incomunicável e falou em tratamento desigual. E qual que é o nome que veio à boca de todo mundo, claro? Foi o de Lula. O senador Sérgio Moro publicou que durante 2018, Lula recebeu mais de 500 visitas na Polícia Federal em Curitiba, incluindo dezenas do então candidato Fernando Haddad, e que saía de lá sempre dando entrevista, contando o que Lula tinha dito, e que ele, Moro, nunca cogitou restringir visita ou correspondência de Lula. Só que essa comparação, para ser justa, precisa, no mínimo, de 3 ressalvas. A primeira, a ordem que mandou Lula para a prisão em 2018 fixava as condições da custódia, mas não continha nenhuma proibição específica de uso de redes sociais por ele nem por terceiros e nem de divulgação de cartas. Jair está proibido expressamente desde março. A segunda ressalva é a de calendário. A carta mais lembrada de Lula, aquela em que ele desiste da candidatura e passa o bastão para Haddad, é de 11 de setembro de 2018, lida publicamente pelo advogado Luiz Eduardo Greenhalgh diante da sede da Polícia Federal.
Naquele momento, o período eleitoral já estava em curso. A campanha oficial de 2018 já rodava havia semanas. Agora não, a gente está em julho de 2026, antes do início formal da campanha. E é por isso que Moraes não trata o caso só como uma possível quebra da cautelar, mas também acionou a Justiça Eleitoral por suspeita de propaganda antecipada. A terceira ressalva é sobre a natureza da prisão. Lula estava preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, sem nenhuma cautelar de silêncio associada a isso. Jair está em prisão domiciliar por participação numa trama golpista, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. É bom a gente não esquecer. A proibição de acessar redes sociais, mesmo por intermediário, nasce justamente desse histórico, da natureza do crime, de um processo em que o uso de redes para mobilizar contra o resultado eleitoral e contra as instituições foi parte central da acusação. Para entender melhor tudo isso, eu bati um papo com o professor de Direito Eleitoral e Constitucional, Rui Espíndola. Sobre a carta, ele é muito direto. Se Jair está proibido de acessar redes e de usar celular, essa proibição não faz sentido nenhum se puder ser contornada por um porta-voz, seja o filho, seja qualquer outra pessoa, com ou sem uma procuração. E ele lembra que não é a primeira vez que esse caminho é usado pela família Bolsonaro. Vamos lembrar o episódio que levou Bolsonaro à prisão para começo de conversa. Foi justamente a transmissão de uma mensagem de Jair Bolsonaro numa manifestação bolsonarista no celular de Flávio, lembram? Bom, o que nos leva à segunda pergunta aqui da coluna. Que efeito essa proibição de visitas e a própria carta em si vão ter para Flávio Bolsonaro? E o que a live que ele fez para criticar Moraes revela sobre os eleitores e as eleitoras que ele vem perdendo? Fica aqui comigo para a gente papear mais um pouquinho. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Tem coisa que a gente só vai saber depois das próximas pesquisas, verdade? Tem coisas que as pesquisas anteriores já informam, indicam. E você já sabe que o Meio faz uma pesquisa mensalmente com o Instituto Ideia e que assinante premium do Meio tem acesso antes de todo mundo a esses resultados. Mas tem mais! Assinante premium do Meio também pode acessar a nossa plataforma interativa, que permite que você faça cruzamentos demográficos com as intenções de voto e mergulhe nos dados do seu jeito. Assine o Meio, ajude o nosso jornalismo a seguir firme e forte em cada cantinho da sua vida digital. As leituras sobre o que a proibição de Moraes vai causar na campanha bolsonarista estão variando, a começar dentro do próprio STF, onde alguns magistrados expressaram que acham a decisão exagerada e defendem que Moraes a reveja. No entorno de Michele Bolsonaro, há duas correntes. Tem uma que pensa que ela sai vencedora, já que se torna a única interlocutora autorizada de Jair e, portanto, sua real porta-voz, ainda que sem o título. E há aqueles que veem nessa falta de título um esvaziamento completo dessa interlocução, tornando a voz de Michele rouca, quase inaudível. No QG de Flávio Bolsonaro, tem aliado jurando que para ele é melhor, porque agora o senador está livre para fazer alianças e montar palanques sem precisar do aval do pai. Há ainda a percepção de que perseguição política, que sempre ajudou a mobilizar o bolsonarismo, também vai ajudar agora. Sempre fez parte da sua estratégia, isso de reforçar os limites da lei, de forçar os limites da lei, ser punido pela justiça e depois se dizer vítima. No momento de tamanha fragilidade da campanha, reacender essa chama mobilizadora é bastante útil. Agora, tem um ponto importante, um último ponto. De que fragilidade a gente está falando? Ele está perdendo apoio entre mulheres, especificamente. Os homens já voltaram para sua base depois do escândalo Dark Horse. E no vídeo que ele fez para criticar Moraes, o Flávio decidiu adotar 100% o modelo mais agressivo dos discursos do pai. Ao falar de estupradores e de combate ao crime, usou palavrões, fez gestos obscenos, chamou todo
todo mundo de vagabundo, aquele jeitinho que a gente conhece. É um comportamento que tem apelo com homens, mas mulheres, conservadoras ou não, tendem a rechaçar esse tipo de postura. Estaria Flávio Bolsonaro em modo desespero, tentando se manter viável para ir para o segundo turno, pensando só em mobilizar o caminho mais fácil dos bolsonaristas mais radicalizados e deixando para conquistar o voto feminino no segundo turno? E será que esse voto feminino pode ser conquistado ali adiante? Olha, estava previsto para esta semana o lançamento do plano Brasil por Elas, focado em mulheres pela pré-campanha do Flávio. E o evento ainda não foi nem confirmado. O porta-voz vai precisar ter algo mais a dizer a elas se quiser ir a algum lugar. Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.